Cuidamos o primeiro dia com muita dor, segundo dia com muita dor, terceiro dia com muita dor. No terceiro dia eu levei ele para o espaldar e ele perguntou para mim, eu vou andar? Ou quando eu vou andar? E eu falei para ele, tu quer andar? Tu acredita em Deus? Tu tem um Deus que te sustenta? Sim, eu acredito, eu tenho Deus que me sustenta. Eu falei, então bora, levanta e anda. E o Jessé, segurei o Jessé e ele andou. Não dessa forma aqui, né? Tem vídeo, né, de como do primeiro dia que a gente fez o Jessé andar. E é um paciente que a gente vem... Deus deu a oportunidade dele ter mais, né, alguns anos de vida, eu acredito. Porque pelo que ele passou, eu acho que se fosse algum de nós, porque eu acredito que a gente só falece quando Deus permite. A gente passa por N coisas, N problemas, N soluções, mas Deus ele te sustenta e tu só vai quando for da tua hora. Então é isso. O Jessé é um paciente que é muito fervoroso a Deus. Ele sempre confiou no meu trabalho e sempre que eu falei para ele, vamos fazer tal coisa, ele, vamos fazer. E hoje o Jessé está aqui, faltando na fisioterapia, né? Muito. Mas enfim, vamos agradecer a Deus, né? Pela vida do Jessé. Boa noite. A palavra da doutora Cíntia, né, que conviveu esse momento com o nosso irmão. Vamos ouvir aqui também a oportunidade, o Vidal. Boa noite a todos. Assim como a doutora Cíntia foi pega de surpresa, né? Eu sabia que ia subir aqui para falar. O Jessé, eu tenho ele hoje como, já tinha como irmão, hoje eu vejo como um milagre de Deus. Né? Deus é tão maravilhoso que olhando para ele como ele está hoje, né? Passa um filme na nossa cabeça para quem conviveu naquele dia, né? Logo após, quem vai contar mais detalhes, quem conviveu mais
diretamente o irmão dele, Joab, sabe, vai poder explicar para quem não sabe dos detalhes que aconteceram, mas nesse dia do acidente ele deixou todos nós muito nervosos, porque infelizmente tem pessoas que gostam de disseminar notícias ruins e houve muitas notícias ruins no grupo, mas graças a Deus, Deus operou a vida do Gessé, mostrou para ele que ele é um guerreiro, né? O nome dele, o sobrenome dele é Valente, né? Então, meu irmão, eu sou muito grato de poder ter te ajudado naquele momento, entendeu? E te ver dessa forma que você está de pé hoje, quando nós, o Joab aqui, por várias e várias vezes tínhamos que carregar ele para levar para Belém, para ir no banheiro e etc. E ver você aqui, meu irmão, da forma que você está hoje, eu te falei que você ia andar, você ia levantar, você ia ficar bem. Hoje, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, você está da forma que está. E volte para a fisioterapia, viu? Ainda não acabou ainda, tá? Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Todos aqui, com certeza, são pessoas muito amadas pelo Gessé, pessoas queridas que fizeram parte desse momento da vida dele. Então, queria agradecer em forma, não uma salva de palmas para Jesus Cristo, em forma de agradecimento. Inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Meus amados, eu presenciei a situação do Gessé sem conhecê-lo. Um belo dia de manhã, em casa, meu filho chegou lá para a gente ir fazer uma viagem de Araperi. E era um compromisso lá que não tinha como furar. E acredito que o acidente do Gessé foi mais ou menos umas 11 horas, mais ou menos, 10. Não estou bem lembrado. Isso. E no momento que a gente ia sair, que eu ia sair de casa, algo me levou para Baitetuba. E foi o Espírito Santo de Deus. Não tenho dúvida disso. E meu filho estava numa picape, eu estava na outra, e eu falei para ele, eu preciso ir em Baitetuba. Ele falou, mas o que você vai fazer em Baitetuba? Eu falei, não sei, eu tenho que ir lá em Baitetuba agora. E eu já tenho esse costume de às vezes sair de casa para ir fazer alguma coisa e Deus me leva para fazer outra. E eu já sou acostumado com esse tipo de situação, mas não sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo. E meu filho saiu para Baitetuba, na picape, na frente e eu atrás. E quando chegou ali, naquela situação ali do Ipixuna, mais ou menos, eu acho que é ali, próximo ali da igreja cristã, nós presenciamos o acidente do Gessé, o que estava acontecendo lá. Meu filho parou a picape bem assim na frente, eu parei, o pessoal chegando, e o Gessé ali no chão, jogado, com o rosto para cima, mas de grosso, né? E a mochila dele do lado, até a pistola dele, carregador de pistola, celular, óculos, e a gente começou a juntar aquilo, e uma mulher com uma sombrinha, eu acho que ele lembra disso, o sol muito quente, né? E ela com a sombrinha. E naquele momento ali, quando eu dobrei e vim perto do Gessé, ele olhando para o céu, ele olhou e disse assim para mim, ore por mim. E eu olhei, me agachei do lado dele ali, da cabeça dele, e perguntei para ele, o senhor é evangélico? O senhor está firme com Jesus? E ele respondeu para mim, eu não estou não. Mas eu não conhecia, e eu ofereci Jesus para ele. Eu falei assim, tu queres aceitar Jesus como teu Salvador? Como é teu nome? Ele falou, meu nome é Gessé. E eu falei, Gessé, repete comigo, Senhor Jesus, e ele repetindo. E eu interagindo, eu conversando com ele, porque eu vi a situação dele, não queria que ele apagasse ali, naquele momento. E foi quando eu orei pelo Gessé, ali agachado, no sol, as pessoas olhando.
E quando eu terminei de orar, ele olhou para mim e disse assim: eu vou morrer. Você lembra disso, Jessé? Eu vou morrer. E eu disse assim para ele: você não vai morrer não, porque Deus tem um plano na tua vida. E naquele momento ali, de desespero, chama a ambulância. As ambulâncias estavam tudo, parece, para Igarapé-Miri, para uma inauguração da usina da Paz. E eu corri, peguei meu telefone, entrei em contato com a Bequel, que é da polícia, uma grande amiga nossa, e falei para ela, liguei, eu tenho Starlink no meu carro, e ali não pega telefone direito, né? E eu falei da situação. Ela disse: não largue ele aí, que é nosso amigo, nós vamos articular e vamos já tirar ele daí. E quando, depois de muito tempo, Jessé foi socorrido, eu não sabia que era filho do pastor Valente, um grande amigo nosso. Quando eu cheguei em Abaetetuba, eu vi no grupo da igreja a missionária Jandira pedindo oração pelo Jessé, filho do pastor Valente, que tinha sofrido um acidente. E eu peguei o telefone e mandei um áudio lá, dizendo que eu tinha parado, tinha orado por ele. Jessé ia sobreviver. Um milagre de Deus. O pastor Giovanni agradeceu, falou: pastor Azael, muito obrigado, porque eu fui no hospital, mas já tinha sedado o Jessé, não deixaram ele entrar, mas o Jessé é amigo nosso. Eu acho que ainda tem esse áudio lá no grupo, e Deus tem um projeto na vida do Jessé. Meus amados, eu confesso para vocês que na situação que eu vi o Jessé ali, e muitos viram jogado daquele jeito, que nem muitos falaram aqui, a doutora, o amigo dele, que tem levado eles para a fisioterapia, aquilo ali foi um grande milagre de Deus na tua vida. E o salmista que diz aqui, Jessé, no Salmo capítulo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez essa grande tribulação que você tem passado, que você passou, de muitas das vezes você olhar e imaginar que você não ia andar mais, que você ia ficar paralítico em uma cadeira de roda. Eu quero te dizer que a última palavra é do Senhor, nosso Deus. Deus te restaurou, Deus te tirou dessa situação caótica, sofrida. Você está aqui hoje pagando o seu voto num culto de ação de graça, que é a melhor coisa que você está fazendo. E eu quero dizer para você, Jessé, assim como eu, nós somos um milagre na mão de Deus. Que você não possa largar a mão do Senhor, que você possa dar continuidade no trabalho de Deus, que você tem muito a fazer pela obra do Senhor. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida, de toda a tua família. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e te sustente. Amém? Obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero oferecer esse hino em gratidão a Deus pela vida do meu tio Jessé.
Jesus, boa noite. Também estou muito feliz, sabendo que é uma noite de gratidão a Deus pela vida do nosso irmão Gessé. Deus abençoe. O irmão Gessé, a gente não teve muitos encontros. Eu lembro de um encontro com o irmão Gessé, não sei se ele vai lembrar. Eu tenho uma oficina lá no Gringove. E o senhor entrou com uma Ranger bonita, camisa manga longa, preta, né, acho que da polícia, e foi me mostrar a lugar do seu carro, verifiquei, sem a gente se conhecer, né? Eu não sabia que ele era filho de grandes amigos, né? Nosso querido pastor Valente, amigo, né? Muito amigo mesmo, ali da Rádio Guarani, de programas. E eu pude ficar orando pelo irmão Gessé, por um amigo que me informou, seu amigo, ele estava aqui agora há pouco, né? É o Jonas Vidal, né? Militar, está bem ali. E ele me informou, e eu fiquei em oração pelo Senhor, pedindo a Deus a graça, a misericórdia, né? Muitos irão dizer para o Gessé que ele não veio pelo amor, e ele veio pela dor. Mas eu tenho algo para lhe dizer: tudo é o amor de Deus. Foi o amor de Deus que trouxe o Gessé de volta. Deus tem os seus meios de trabalhar nas nossas vidas. Quem tem a marca, quem tem um chamado, ele vai andar, mas é aquele peixe vigiado, né? Ele vai espernear para um lado, andar para o outro, mas ele já está lá. E Deus trouxe o Gessé de volta da maneira que ele veio. Porque pode entrar assim, ir para a glória desse jeito, mas é melhor do que ir tudo normal para o inferno, né, pastor? Então, graças a Deus pela vida do nosso querido Gessé. Antes de eu deixar um verso da palavra de Deus, o senhor caiu em boas mãos. O senhor caiu na mão da doutora Cíntia. Eu também caí na mão dela, Gessé. Eu passei 5 aninhos na mão dela e até hoje eu sinto aquelas pegadas dela que é bem fraca, né? Aí sem andar, cheguei em cadeira de rodas também, sem andar, sem movimento, chamado AVC. E Deus colocou uma mão tão grande na doutora Carla, na doutora Cíntia, pela minha vida, e hoje eu estou aqui. Nós somos milagres de Deus, né? Estou muito feliz de ter recebido o convite para poder estar aqui, receber o convite da sua irmã. Tá? O Salmo de número 116, verso 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Como é que o Gessé pode pagar a Deus pelo que Deus tem feito, os milagres, as maravilhas? Se Ageu capítulo 2 vai dizer que o nosso Deus, ele é o dono da prata e o dono do ouro. O verso número 24 de Salmos: o Senhor da terra e a sua plenitude, tudo que nela há. Mas a gente tem como agradecer, né, Gessé? Como ser grato a Deus. Esse é um momento prazeroso, um momento maravilhoso, porque nós estamos aqui não para pedir nada, mas para agradecer a Deus, porque assim como Deus fez na vida daquele homem lá, da porta lá do templo chamado Formosa, Deus também deu a oportunidade e a chance para o Gessé estar junto conosco. Então que Deus abençoe sua vida, sua família é uma bênção fantástica, né? Seus irmãos, né? Que são nossos amigos, colegas de profissão e servos de Deus. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos fazer um ciclo de oração, louvando. Solitária e a só
momento nós vamos ouvir os irmãos aqui do GESEC, tem aqui a todos os nossos irmãos e amigos que estão aqui nesta noite. Para nós é um prazer, uma honra muito grande em poder estar nesta noite aqui juntamente com vocês, nos ajudando a pagar este culto de gratidão ao nosso Pai Celestial, a muitos amigos da família, meu primo Augustinho, meu irmão Benedito, que vieram lá de Moaná, meu primo mais na intimidade, que a gente chama para ele de Pereira, nosso amigo, e a todos nesta noite também, a Aguinha, a doutora Aguinha também, sobrinha da minha esposa, a todos vocês que nesta noite estão aqui, nosso muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Meus amados, em poucas palavras, bem resumida, nós estamos aqui nesta noite porque nós estamos agradecendo a Deus pelo milagre a qual Deus concedeu na vida do meu irmão. No dia 16 de janeiro, em volta de umas 10h30 da manhã, o vizinho nosso chegou lá em casa, a gente estava naquela correria do trabalho, e ele chamou a minha esposa lá na rua. Mas eu vi que o jeito que ele chamou não foi aquele chamado normal. Conversou com ela, demorou muito, ela veio e disse: João, Gessé sofreu um acidente gravíssimo. Mas, irmão, eu confesso para os irmãos que eu fiquei tão tranquilo. Eu não me desesperei, fiquei tão tranquilo. Eu disse: Senhor, nós prega que tu salva, tu cura, tu liberta, tu transforma e tu dá vida. Então está nas tuas mãos a vida do meu irmão. Me lembrei do Salmo 121, quando ele disse: eu elevo os meus olhos para o monte, mas de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando acontece algo na vida de alguém, um acidente, a primeira coisa que a gente logo liga para o socorrista, mas por mais que seja o socorro mais rápido prestado, mas alguns minutos demora para chegar no local. Mas o Deus a qual nós servimos, ele já está lá no lugar, glória a Jesus, guardando. O Deus a qual nós servimos, ele já está lá te guardando. Então, nós saímos, fomos para o hospital, ainda não tinha chegado, porque a ambulância não estava em Baitetuba. E eu vi, demorou muito, chegou o Gessé. Eu encontrei já a ambulância lá perto do portal, tornei o carro e vim atrás. Eu cheguei com o doutor, não sei se era um assistente social, me chamou e disse: você é irmão dele? Sim. Disse: olha, o que eu tenho para lhe dizer, que a qualquer momento ele pode vir a óbito. Eu disse: Jesus, mais uma vez eu te peço, dá o livramento para o meu irmão. O Senhor pode dar vida para ele agora. É agora que eu preciso, mais do que nunca, de um milagre na vida dele. E aí aquela correria de chamar uma aeronave para levar, e o médico disse: não tenho condição nenhuma de liberar o paciente, porque se eu não estabilizar ele, talvez ele não chegue nem aonde a aeronave pousar. Aí a gente ficou nessa hora muita chamada no celular, irmão, estamos em oração, irmão, é isso que nós precisamos. E para a honra e a glória do nome do Senhor, Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, deu a vitória para nosso irmão, passou pelos procedimentos, foi entubado, ficou em coma, mas hoje está aqui o Gessé. E eu posso dizer para os irmãos que naquele momento eu estava tão tranquilo, irmãos. Assim eu via as mãos de Deus trabalhando naquele lugar. Mas quando eu cheguei no local do acidente, à tarde, que eu fui ver a moto, aí caiu a ficha. Quando eu vi o estado que a moto se encontrava, Senhor Jesus, só um milagre. A moto do meio para trás estava intacta, mas para frente não prestava nada. Aonde a moto estava, na casa de uma sargenta, ela contou tudo como foi.
E aí nós voltamos para casa. Joab, meu irmão, de vez em quando dizia: mano, o médico falou que a qualquer momento ele pode vir a óbito. A pressão baixou. A pressão baixou, eles estão entrando com muito remédio, mas a qualquer momento, essa é a notícia que eu tenho para dar para vocês. Se Jesus, o Senhor vai nos dar essa vitória. E nós vamos testemunhar em teu nome, Senhor, que tu és grande, tu és fiel, tu és poderoso e o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que chegaram até aqui, grandemente, a todos os colegas de farda, a todos os amigos, nosso irmão Miquimba, uma pessoa que todo dia mandava: irmão, estão orando. Pessoas de Moaná, de outros lugares que não estão orando. E Deus nos deu a vitória em nome de Jesus. Boa noite a todos. Só gratidão a Deus mesmo. Quero agradecer desde já a todos que ajudaram com orações, financeiramente também, que o nosso irmão aqui passou por uma luta muito grande. Eu acompanhei ele desde o momento que ele deu entrada no Santa Rosa, foi pegar o primeiro laudo, como o João falou, e sempre vim lutando que poderia evoluir a óbito, né, devido à gravidade do acidente. Mas ele passou por 4 cirurgias, Deus sempre estava com ele, e é uma grande vitória, porque na sala da UTI que ele estava, quando ele deu entrada no sábado à noite, era 8, e só ele que está vivo hoje. Todos os que estavam lá partiram, infelizmente não conseguiram viver, e o Gessé está vivo hoje aqui, né? Agradecer ao nosso Cabo Vidal também, que deu um apoio muito grande, o Coronel Raiol também, que agiu rápido. Deus já estava trabalhando, mas eu nunca passava para a mamãe nem para o meu pai, a notícia sempre passava para o João. Só que eu confiava em Deus, porque como o pastor aqui já tinha orado lá e tinha falado para ele que ele não ia morrer. Mas foi um dia difícil e graças a Deus hoje ele está aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Boa noite a todos. A palavra aqui se resume hoje na nossa família, nossos corações e de todos os amigos. É gratidão ao nosso Deus pela vida do meu irmão. Confesso que foram momentos difíceis. Quando eu soube da notícia, a gente tinha terminado de conversar com a minha cunhada, esposa dele, que tinha combinado de passar o sábado e o domingo lá no sítio dele. Foi coisa de menos de 1 minuto. Eu desliguei o telefone, a minha outra cunhada, Socorro, ligou, né, e disse: mano, eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu ainda brinquei com ela ela disse sobre o Gessé, quando ela me falou isso. Só que eu pensei que era outra coisa. Ela disse: mano, aconteceu um acidente com o Gessé. Só que eu pensei que o acidente tinha sido aquele acidente não grave, né? Bateu, só ralou, mas quando ela me falou, é gravíssimo. Nesse momento eu só larguei o telefone, eu não consegui mais falar com ninguém. O desespero tomou conta do meu coração. Disse: meu Deus, me dê força, cuida do meu irmão nesse momento, eu te peço, Senhor. Jesus, eu tenho 5 irmãos, eu não aceito perder um dos meus irmãos. Meu pai, eu amo demais os meus irmãos. Eu me sinto como a mãe deles também, porque eu ajudei a minha mãe a criar os meus irmãos. Então tudo, eu cuidava dos meus irmãos. E eu tenho um amor muito grande. Eu digo assim, eu não vou dizer: a gente tem as nossas desavenças. Não, a gente não tem, nós somos unidos. Somos 6 irmãos, que entre 6 irmãos eu sou a filha única, a irmã única deles, e eu amo demais os meus irmãos. Eu amo todos, mas o Gessé, tipo assim, a gente tem uma ligação muito grande com ele. E naquele momento que eu soube do acidente, eu comecei a ligar para todos os irmãos. O irmão Edson, o irmão Miquinho, o pastor Laurinaldo, o pastor Elias, e muitos irmãos, amigos, pedindo oração, pedindo ajuda e pedindo para Deus me manter de pé. Eu só lembro que os meus filhos me ajudavam muito. Meu esposo não conseguia ficar perto de mim porque o desespero era grande. E eu digo assim, a cena mais triste que às vezes eu lembro, até hoje choro, foi ver meu irmão entubado. Quando eu olhei para o meu irmão entrando naquela ambulância entubado, com aquele tubo na boca, sem se
Senhor Deus, não deixe meu irmão morrer, traz ele de volta vivo. Eu quero ouvir da boca do meu irmão que eu sempre ouço, eu te amo, mãe. É todas as mensagens no final, eu te amo, mãe. E eu pedi tanto a Deus, tanto, foram noites sem dormir, dias que a comida não passava na garganta. Só pensando no meu irmão e confiando no Senhor. E pedindo também que Deus desse força ao Joab. Porque o Joab, velho, tem uns problemas aí, mas o Senhor manteve ele de pé. Foi o único irmão assim que disse, eu vou. Entrou naquela ambulância ali e vou, e Deus, em todo momento, colocando a mão ali. E as orações, eu agradeço a todos, aos amigos de farda, os amigos dele, os irmãos da igreja, todos que oraram. Que quando eu pedi oração, eu dizia, não, seu irmão não vai morrer. Isso é um processo, Deus está trabalhando, lindo vai ser o propósito na vida dele. E naquele momento eu criei ao Senhor, eu pedi a Deus, e está aqui, meu irmão, para a glória de Deus. Só gratidão a Deus, meu irmão está aqui. O outro não está, porque está viajando. Jonas, eu acho que saiu para algum lugar. Mas é só gratidão a Deus. Nesse momento eu agradeço a todos que oraram, que ajudaram meu irmão, que visitaram, que deram força para ele, porque não foi fácil. Chegava na casa da mamãe e via ele naquela cama, o desespero tomava conta. Eu não chorava na frente dele, mas chegava em casa, eu falava para o meu esposo, eu não suporto ver meu irmão. E eu creio que Deus vai levantar meu irmão daquela cama. E foi tão rápido, tão de repente. Eu agradeço a fisioterapeuta dele pela força. Cada vídeo que a gente via ali, a superação, a evolução. Só Jesus mesmo, não tem outra explicação, é só Deus. E eu quero agradecer a todos e dizer, mano, eu te amo. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e todos que estão aqui, né? Todos fazem parte do meu deserto. Por mais que não foram me visitar, mas pelas orações, eu tenho certeza que todos fazem parte, né? Uma coisa de cada vez, né? Depois de muito sofrimento, pensei que tinha acabado o sofrimento, eu caí na mão da doutora Cíntia. Ela pega bem devagarzinho na perna do cara, gritava bastante, ela sabe isso, mas tudo para a glória de Deus. Como tudo sabe, né, o que eu passei, eu acredito que é só Jesus na nossa vida, né? Um belo dia, dia 16 de janeiro, eu estava vindo do trabalho. Na verdade, eu vou agradecer logo, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus todo dia por estar vivo. Eu quero agradecer esse homem bem aqui, ó. Foi num momento bem difícil da minha vida, quando eu tentava puxar um fôlego que não vinha. Aí eu falava, Jesus, não, ainda não, pai, não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Eu tentava puxar o fôlego, não vinha mais. Oh, meu Deus, eu estou morrendo. Não, deixa eu ficar mais um pouco. Esse irmão orou por mim. Depois que ele orou, Jesus, o que vir para mim agora é lucro. Eu quero ir, se for de vir contigo eu vou, mas a vontade dele não era ainda, né? Às vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida, né? O cara acha que Deus não está deixando. O processo, quem manda é Deus, né? A gente só tem que seguir a reta. Olha, irmão Wes também. Eu quero agradecer o Tenente Gladstone. Eu quero agradecer meus amigos do Moju. Cabo Vidal, um dos caras que deram a vida por mim. Eu até fiquei com vergonha dele depois. Mano, o que é que tu quer comer? Vou levar uma galinha caipira. Eu quero agradecer o meu amigo Silas. É um dos caras, eu amo de coração. Entendeu? Eu fazia massagem no meu pé. Eu quero agradecer o Ivan. Eu quero agradecer a Priscila, a mulher do Silas. Eu quero agradecer a Luciane, a Cabo Luciane, que todos financeiramente e com orações me ajudaram. Eu quero agradecer o Joab, meu irmão Joab.
eu acordei da intubação, eu estava bem drogado, né? Foi uma das primeiras pessoas desse... Não, primeiro eu vi Jesus, que eu vou contar. E depois foi o Joab. Aí eu queria tocar na onda e não tinha força para falar. Aí os enfermeiros, técnicos de enfermagem lá do Santa Terezinha, eu quero também agradecer a eles, que na verdade foi pessoas que Deus colocou, né? Deus me colocou num deserto e preparou as pessoas para me ajudar. Se não colocar os anjos, a gente não consegue sobreviver no deserto, né? No Santa Terezinha, eu me dava morfina direto, eu gritava, chorava de dor a noite toda. Esse hino que o Círculo de Oração cantou toca profundamente no meu coração. Irmão, você não sabe o que eu passei ali naquele lugar, o que eu vi. Só Jesus sabe o que eu passei. Chegou um momento que eu não dava mais conta, mas eu não reclamei, eu só agradeci a Deus, né? Mas chegou um momento que eu não sabia mais o que eu fazer. Eu estava com tudo cheio de antena, a central grande ficava bem na minha frente assim. Porque bem na minha frente tinha um lá que estava com um acidente de moto e ele estava com meningite na cabeça. Aí eu ficava só prestando atenção assim, ele não queria falar para mim. Aí um dia um técnico enfermeiro, Isaías, ele veio e me falou, mano. Eu falei, mano, ele tá com meningite. Ele falou, mano, ele não quer falar, mas ele tá com meningite. Eu falei, mano, isso aqui tá escorrendo aqui, eu tô tudo furado. Se essa doença, se essa bactéria pegar em mim, eu falei, mano, corre o risco. Aí que eu me pegava mais com Deus. Eu falei, Jesus, é só tu aqui nesse lugar, eu não tem outro jeito. Como o irmão falou, eu só vi aquele barulhinho fazer tim. Meus amigos, pensa numa situação triste. E aquele barulho da UTI, assim, quando eu vejo esses caras dar de moto assim rápido, assim, eu falo, meu Jesus amado, eles não sabem o barulho de uma UTI, né? Se eles soubessem. Mas vamos lá. Estava vindo do meu serviço, dia 16 de janeiro. Eu venho 90 por hora. É uma velocidade considerável na estrada. Vem um ônibus. Quando eu vou passando pela metade do ônibus, quando eu vejo, surge um carro em cima de mim, assim, perto já. Foi no momento que tudo começou, né? Tudo mudou a minha vida. Eu me emociono quando eu vejo um momento. Eu me lembro bem perfeito, eu bati de frente com o carro e eu só lembro eu saindo. Eu fui arremessado basicamente uns 30 metros, o irmão viu, né? Eu não sei como eu caí naquela posição, eu não quebrei nem um braço, nada, mas Deus estava no controle de tudo. Quando eu caí no chão, aí eu fiquei assim, eu me desesperei, porque eu sentia que eu estava morrendo naquele momento. E o meu pior medo era eu morrer e ir para o inferno. Mas graças a Deus, Deus mandou o servo dele na hora por mim. Para quem vê essas fotos aí, nunca vai acreditar que eu ainda estou vivo. As bengalas da moto arrebentaram tudo. Não tinha como eu sobreviver. O impacto foi muito grande. Só que na frente desse impacto tinha a mão de Jesus. Como ele me acompanhou. Fui levado para... Demorou cerca de 40 minutos para o socorro chegar. E nesses 40 minutos, Deus sabe como eu sofri. Mandei o convite, a senhora não veio, porque o caminhão tinha batido ela também. Sofri, eu falava, não, chegou o bombeiro aí. Não chegava a ambulância, chegava essas picapes. Momento difícil, triste. Eu via que eu estava morrendo e não vinha socorro, mas graças a Deus, tudo é no tempo de Deus. Veio uma ambulância do Moju e eu não sentia mais nada. Eu falei, Jesus, se eu sobreviver, eu não vou mais andar, vou ficar de cadeira de roda. Eu não sentia mais nada no meu corpo. Aí eu peguei com Deus. Aí eu pensei naquele hino. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo
a minha barriga ficar fria. Aí um enfermeiro que foi lá e falou, ele está com hemorragia interna. Eu não sabia, quando a gente sentia frio na barriga da gente, era hemorragia interna. Eles colocaram a prancha na minha costa e falaram, Jessé, a gente vai te virar agora. Quando eles me viraram, parece que desmontou tudinho dentro de mim. Eu falei, eu comecei a gritar de dor. Aí foi, o caso dele é sério. E eu peguei e me levaram para o regional. A última palavra que eu lembro foi o bombeiro falou, dobra no lado do Bampará. Daí eu apaguei. Só que eu fiquei acordado. Daí começou a... Deus dominou a coisa, ficou comigo. Como eu fiquei assim, eu tive a visão. Entendeu? Que me colocaram numa ambulância do bombeiro, tinha vários bombeiros e tinha um com uma farda diferente, um rajado branco bem forte. E esse ele sentou bem do meu lado assim, eu ia olhando para ele. Ele me acompanhou até em Belém. Ia uma viatura da polícia na frente, isso eu estava vendo. E esse homem ficava me olhando toda hora assim, e eu ficava olhando para ele. Eu tenho certeza que era Jesus que estava acompanhando por todas as orações de vocês aqui. Porque cada pedido para Deus, eu tenho certeza que moveu o coração de Deus e não deixou eu perecer. Porque se não fosse orações de vocês, do meu pai, da minha família, dos irmãos aqui, tenho certeza que hoje eu não estaria completando um ano, já seria bem difícil já a situação, mas graças a Deus, porque nós temos Deus, né? Eu estava afastado do caminho de Deus, tenho certeza que isso é tudo um propósito de Deus. E eu dou graças por estar aqui. Aí me levaram para a UTI, né? Aí chegou lá, eu passei 3 dias entubado. Aí eu cheguei lá, o médico tirou minha intubação. Eles ficaram tentando me acordar até meia-noite. Eles não conseguiram. Quando foi 4 horas da manhã, eu senti aquela mão pegar forte aqui, bateu aqui, segurou e falou, Jessé, acorda. Chega ali para mim, pode acordar. Aí, Jessé, acorda. Aí quando eu olhei para o lado, senti um homem de branco, um médico de branco. Aí eu fiquei olhando assim, aí eu fui olhar para a UTI onde eu estava tudinho. Quando eu voltei lá, ele tinha sumido ele. Aí eu fui olhar do jeito que eu estava. O senhor já pensou, o senhor está de boa, vai de roupa, tudinho, de acordar de fralda. Eu me larguei no choro, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que Deus estava comigo naquele lugar ali. Vocês não têm ideia como é a pessoa grande, não acostumada na fralda e de repente, de uma hora para outra, encarar uma fralda. É muito triste. Em casa eu quase pego depressão, ansiedade, tudo que eu não aceitava aquilo. Aí, quando eu acordei assim, eu fiquei olhando assim, eu fiquei chorando assim. Aí eu fui me ver assim, eu não me sentia nada, assim, eu fui ver tudo, eu estava tudo cheio de antena. Aí eu olhei no relógio, senti um relógio lá que foi meu companheiro por 20 dias lá, que eu não sinto saudade daquele relógio. Que eu olhava para a hora, passava uma para frente e 5 para trás. Parece que a hora não passava. Ali começou um deserto bem diferente para mim. Era dor 24 horas, não passava a minha dor. Não passava a minha dor. Eu não lembro a hora que o Joab foi me visitar lá. Tudo que eu queria falar para ele, que eu amava ele. E eu não conseguia. Eu falava, aí o técnico, o enfermeiro falou dele, quer falar que ele te ama. E eu queria beber água, eu passei 2 dias nisso. 4 dias sem beber água. Eu ficava olhando, eu não conseguia falar, eu fazia psiu. Aí eles vinham com um caso assim, só molhava assim na boca do cara, eu mordia o caso e puxava, bora, solta, que é pro teu bem, não sei o que. Foi um deserto bem ruim, já pensou passar 4 dias sem beber água, era só na sonda. Aí quando eu fui ver, já estava tudo de sonda aqui, meu Jesus amado, como eu estou. Mas sempre agradecendo a Deus, porque
Eu tinha certeza que isso era um propósito de Deus, esse deserto tinha que vir. Porque Deus nunca coloca uma prova se o ser humano não vai dar conta, né? Sempre de média as dificuldades para o ser humano dar conta. Daí eu quero, cadê a Rose? Vem aqui, por favor. Para quem não sabe, essa mulher aqui, ela deu a vida dela por mim também. Ela enfrentou uma barra muito grande. Ela abandonou tudo. Pegou nossas filhas, levou para Belém. E eu vi ela depois que o Joy ficou uns 4 dias comigo, foi isso, Joy? Depois passou para a Rosa. Aí eu fico todo dia na hora era meio-dia, né? 11 horas e de tarde. Eu já ficava esperando a visita. Aí para fazer a cirurgia, erraram o pedido lá, aí atrasou. Eu já estava pegando depressão só de ver aquele cenário lá. E Deus me levou num lugar lá que quem não acredita no inferno, ele existe, que eu andei nele. Deus me levou num lugar, fui 9 vezes nesse lugar. Eu fechava meus olhos, quando eu fechava meus olhos, eu entrava num lugar escuro, feio, onde era só grito, onde eu via muitos bichos para todo lado, tudo preto. Eu ficava, aí eu abria e falei: Jesus, eu não aguento mais isso, tira isso de mim, eu não estou mais aguentando. Eu fecho meus olhos, não consigo, eu tentava dormir, não conseguia mais. Aí eu falava: Deus, eu não aguentei a dor, eu pedia morfina, aí o pessoal falava: olha, tu vai te viciar em morfina. Eu falei: mas isso não faz mais efeito para mim. Aí, depois que eu fui entender que aquilo lá fazia parte do meu deserto, e depois eu encarei aquilo, e eu fui levando e fui vendo, vi coisas horríveis naquele lugar. Mas graças a Deus, desde o dia que a Rose levou uma Bíblia, eu orei, deixaram entrar uma Bíblia, que a assistência social na UTI não pode entrar nada. Desse dia que eu li, eu fiquei lendo a Bíblia até umas meia-noite. E eu dei um cochilo só, de negócio de 10 minutos, e graças a Deus isso saiu. Está ali a Bíblia, ficou minha companheira na UTI. E eu agradeço muito. Eu tenho muitos amigos, o Cláudio lá, o Sargento Vanderlei. Depois que me deram meu celular, eu fui ver tanto de amigo que me ama, entendeu? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Como eu não vou agradar todo mundo. Mas o tanto de amigo que eu tenho, que me ama, eu fiquei surpreendido. Olha, meus amigos do Moju traziam peixe, traziam galinha, meu amigo Silas também. Eu já até depois eu falei: poxa, eu vou levantar daqui, eu vou parar de comer galinha caipira, que era todo dia galinha caipira, bênção de Deus, né? Deus estava fortalecendo. Está aqui o irmão aí subindo a situação que eu fiquei, né? Mas graças a Deus, meus amigos, o Cláudio lá, o Jonas, era o meu puxador de toda noite, que eram muitas dores. Sofri muito. Até hoje eu tenho um pouco de dor. Aí começaram a me levar para a fisioterapia. Me colocaram na mão da doutora Cíntia. Segunda vez que eu passei na mão dela, mas daí foi bem pior, né? O meu sonho era voltar a andar. E você que anda, dê muito valor nisso. Dá muito valor nisso. Você não sabe quanto é gostoso, quanto é maravilhoso. Eu fiquei baseadamente 3 meses de cama, assim, só olhando para cima, assim, e o pessoal ia me visitar. Mas quando eu fui fazer fisioterapia, o Jonas com o João me levaram 3 vezes. Com uma semana lá, a doutora Cíntia, aqui ó, como ela é bem morbosinha. Ela falava, perguntava: o que tu vai comer hoje? Eu não tinha como, porque a dor é demais ainda. Ainda tem muito para fazer ainda aqui, mas graças a Deus, primeiramente a ela. Eu falo para ela, eu brinco com ela: você é a melhorzinha que tem a mãe de tu. Olha, meu primeiro passo. Não sai isso, quanto é gratificante para mim, maravilhoso aí. Aí depois disso nós já fomos numas aventuras aí, um dia aí, já vi. Eu já me superei muito,
graças a Deus, eu acredito, irmão, para ter sucesso na vida tem que ter fé. Se não tiver fé é impossível, porque eu botei no meu coração, eu falei, eu vou sair daqui em nome de Jesus e vai ser em breve. E eu foquei nisso e graças a Deus veja onde eu estou. Eu não conseguia nem ficar em pé. Eu brinco com ela que eu não conseguia sentar, né? Porque pelo tempo que eu passei na cama, meus músculos foram tudo embora. E eu não sei se tem a foto aí que eu fiquei com uma corrente, olha, eu estava igual uma criancinha andando. Mas tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Aí me colocaram uma corrente aqui. Aí quando eu sentava certo em cima dessa corrente. E isso doía muito. Mas graças a Deus, aos poucos, foi melhorando. E tá aqui a minha filha. Eu pensava muito nela naquele momento que eu tentava puxar o fôlego e não vinha mais. Eu quero chamar também a Johanne aqui. Quem pudesse pedir o nascer do sol, esperança, e não há problemas. Quem possa impedir as mãos de Jesus me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, esperança, e não há problemas. Quem possa impedir as mãos de Jesus me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse meu demônio na luz do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar
agradecendo por esse momento tão especial. Meus amados irmãos, nesta noite eu cumprimento todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Irmãos, já são 9h40. Só que eu vou falar que o Jessé nasceu de novo. Ele é um milagre na mão de Deus, né? Ele é um milagre na mão de Deus. E assim como o Espírito Santo controlou João, porque vocês sabem que ele pertence. E ali na hora que chegou a notícia que o Jessé tinha sofrido um acidente, eu fui sentar numa cadeira lá na frente meu lado no pátio, sentei numa cadeira e nesse momento eu disse: aí Jesus, ele disse: olha, não te preocupa, eu trato meu com ele, é um assunto que eu vou resolver com ele. Aí fiquei mais muito tranquilo. Olha, a minha pressão não aumentou, eu fiquei normal. Eu só fui chorar na hora que ele saiu para Belém, mas os pés do Senhor dizendo: Jesus, acompanha ele, vai com ele, dirija essa ambulância, livra do mal e todo perigo, guarda e protege. Aí foram embora. A notícia era que chegava que ele podia ir a óbito de qualquer momento. Mas eu já estava sabendo que Jesus tinha falado para mim que ele não ia morrer, que era o trato dele que ele estava resolvendo. Então, meus amados irmãos, muitas vezes eu orava para o Jessé, que Jesus salvasse o Jessé, que Jesus trouxesse de volta. Meus amados irmãos, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, que quando eu orava de madrugada e dizia: Jesus, que revela para ele lá dentro daquela UTI, que mostra que tu é Deus, que tu tem poder, que revela para ele tudo que eu pedi para Jesus, ele cumpriu. Curou o Jessé, acompanhou o Jessé na ambulância para Belém, e lá em Belém ele despertou o Jessé, que estava quando ele estava entubado, né? E aí, meus amados irmãos, toma a vitória, pensa. Eu agradeço todos os amigos policiais do Jessé, todos os amigos, a igreja de Abaetetuba, que orou. O pastor Javão depois está aqui hoje, que ele foi para a viagem, o pastor Nogueira, toda a igreja se mobilizou, orar, o pastor Laudalo, todos os irmãos oraram, em todas as igrejas, até em Macapá, onde mora minha irmã, Maria das Dores, lá. Também eles fizeram uma campanha de oração lá na Universal. E hoje o Jessé está aqui para hoje à noite do Senhor. Eu agradeço a paz celestial e todos os amigos de Jessé, que Deus abençoe. Amém. Vamos ver também a nossa Júlia, que é a mãe da filha do Jessé, essa oportunidade. Cumprimentar todos com a paz do Senhor e boa noite aos amigos. Eu também vou ter só de agradecer, né, irmãos? Agradecer muito pelo que Deus fez na vida do Jessé. Eu, às vezes, estava trabalhando na minha casa, né? Eu conversava com Deus: meu Deus, eu tenho 2 filhos afastados no teu caminho. Quando é que eles vão voltar? De que maneira? Quando eu falava para o Jessé, ele falava assim: não se preocupe, nem que seja na hora da morte, eu vou voltar. Eu dizia: meu filho, se não tiver essa oportunidade, como é que vai ser? Não, vai ter sim oportunidade. E graças a Deus, né, deu certo que ele escapou. Hoje ele está completando mais um ano de vida. Graças a Deus, estou muito alegre, feliz, né, porque no dia de hoje, né, ele nasceu numa casa muito humilde. E graças a Deus, Deus nos abençoou, nos trouxe para cá. E nós temos aqui uma cidade abençoada, sermos felizes. Temos muitos amigos, muito mesmo. Eu me surpreendi, que às vezes era meia-noite em casa, o quarto estava cheio. Muita gente que era o dia inteiro, época de chuva, e chegava por debaixo da chuva. Tinha dias que a rua ficava fechada, de tanto carro da polícia, carro dos amigos dele,
E isso eu fiquei muito feliz, disse, meu Deus, eu não sei, eu nunca pensei que o meu filho era assim. Veio um filho meu de Belém e disse assim, meu Deus, o Jessé é muito querido. Poxa, eu em Belém, eu viajo, eu não tenho amigo. Eu só tenho amigo mesmo do navio que eu viajo, mas não é como o Jessé. E eu quero agradecer muito os amigos, irmãos. Irmão, a nossa geladeira, a geladeira dele, que são geladeiras grandes, a gente podia até para os vizinhos colocarem alimento, que era demais ajuda. Graças a Deus, todos os amigos dele que iam lá, policial, o meu Silas foi um homem guerreiro na nossa vida. O Vidal, pensa no homem que era todo dia lá. Ele disse assim, meu Deus, ele não se cansa de estar todos os dias aqui. E tinha uma cestinha assim, tinha dias que aquela cestinha ficava cheia de dinheiro lá. E eu agradeço muito que Deus cuidou de um jeito que eu não pensava. Cuidou com muitos irmãos, amigos, e eu lá dava palavra, irmão Edson aqui, eu me agradecer muito. O Senhor ia lá, dava palavra, e muitos que eu lá dava palavra, que o Jessé queria surtar, dizia que ele não aguentava daquele leito, que era o dia inteiro. O Joel que preparou aquele quarto, que ficou igual uma UTI aquele quarto. E eu disse, meu filho, o quarto está bonito em si, eu não quero nem saber de quarto, eu quero sair daqui. E graças a Deus eu me surpreendi que o médico falou que ele ia andar a partir dos 5 meses, com 2 meses, com os 3, ele começou a andar para a honra e glória do Senhor. A nossa amiga Cris também está aqui. Muitos amigos que eu nunca pensei que eu estar aqui, estão aqui. Eu agradeço muito a Deus e vou orar por vocês. E o dia que vocês precisarem de nós temos à disposição de vocês. Nem que seja uma oração, né, irmão? Porque a oração, ela vale mais do que muitas coisas materiais. Como o meu esposo falou, era a oração de Manaus, que a gente tem amigo, era de Macapá, que ele tem irmã. Era de tanto lugar que a gente não conseguia atender o dia inteiro o celular. E Deus me deu força. Eu vou confessar para vocês, eu sendo mãe, eu fui umas 4 vezes para a UPA. A minha pressão caía, que o João de vez em quando estava comigo pela UPA. Porque, irmão, eu pensava muito. Eu sou muito apegada com meus filhos. Eu criei meus filhos em um lugar humilde, nunca gostei que meus filhos nem dormissem na casa de ninguém. São 5 filhos, um homem e uma filha, mas eu sou louca pelos meus filhos. Pensa, e agora os netos. Mas graças a Deus que Deus tem abençoado, guardado e protegido toda a nossa família. E vamos ter cuidado, andar com cuidado, porque é muitos problemas de acidente. Vamos ter cuidado, pedir para Deus nos guardar. E eu agradeço a minha oportunidade aqui de todos os irmãos que oraram. Amém. Graças a Deus. Muito feliz, alegre. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E hoje nós estamos nos alegrando. Eu fico meio atribulado quando eu vou em velório. Quero aqui agradecer a todos os pastores, Deus abençoe o pastor Marquinhos. E eu fico atribulado quando eu vou em velório. Porque a Bíblia diz que nós temos que chorar com quem chora. A gente chega no velório, canta do começo até o fim. Às vezes a pessoa não vem na igreja para cantar um hino para Jesus e canta no velório todinho. Meus amados, milagre não tem como explicar. Mas nós temos um Deus que Ele é acima de todas as coisas. Nós temos um Deus que quando Ele quer, ninguém pede o que Ele quer fazer.
O pastor Valente falou uma palavra que me chamou muita atenção. Quando Deus ele quer tratar com o ser humano, ninguém se mete. Provérbios 16, primeiro diz: o coração do homem executa plano, mas a resposta certa ela vem do lado do Senhor. Eu quero deixar aqui o Salmo de número 103 para a igreja e para o Gessé. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça do benefício que Deus fez pela tua vida, porque Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Todo dia da tua vida, agradece a Deus. No meio de 10, era 10 que estavam lá, só 2 escapou. Todo dia te levanta e diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, corpo, alma, espírito, em tudo que você fazer, dedique a Deus, agradeça a Deus, adore a Deus. Deus fez o ser humano não foi para morrer, Deus não fez o ser humano, Deus fez o ser humano para viver eternamente, mas por causa do pecado gerou a morte. Deus nos fez para sermos adoradores. E você que entrou aqui esta noite, que ouviu todos os testemunhos e todas as palavras, eu quero te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos, Ele é médico por excelência. Ele é médico por excelência. Quando o homem diz que não tem mais jeito, quando você está no fundo do poço, que todos te abandonam, Ele não te abandona. Nós temos um amigo fiel conosco, chamado Espírito Santo da verdade. É por isso que nós temos tanta certeza no Deus a qual nós servimos, porque o amor de Jesus para com o ser humano é tão grande, não se compara com o amor que nós amamos. O amor de Jesus ele é tão grande que ele vai além das nossas culpas. Não importa os erros que cometemos, não importa as falhas que cometemos, Ele é um Pai amoroso que apenas quer que o filho se arrependa. Eu quero dizer uma coisa aqui para você que está afastado do caminho do Senhor: cuidado.